Gravando. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Land Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre dois livros infantis. Porque tem muita gente que reclama que eu não faço vídeo sobre literatura infantil aqui no canal. Eu sei que tem algumas pessoas, eu sei que tem algumas crianças, né, que uma hora ou entra, né, no Land Querendo, né, e querem alguma resenha mais infantil, né, enfim, da classificação delas, né, porque é importante também lermos literatura infantil para não deixarmos, né, a criança morrer dentro da gente, tá bom? Para quem assistiu curta-metragem sabe do que eu estou falando. Mas, enfim, eu peguei dois livros aqui que eu estava lendo. Outro eu reli, tá bom? Esse aqui eu já reli várias vezes, tá bom? Então, eu vou conversar sobre O Pequeno Príncipe, desse autor chamado Antoine de Saint-Exupéry. Como eu não estou trabalhando com edição aqui, então não tem jeito, eu vou ter que aproximar, mas não vai dar pra ver, né? Uma pena. Mas de qualquer forma, acredito que o título desse livro vai estar no título desse vídeo. O que acontece? Esse livro aqui eu já li ele, sei lá, umas 3 vezes, né? Essa daqui é a minha terceira releitura. Na primeira vez que eu li O Pequeno Príncipe, eu fiz vídeo aqui no canal. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, na primeira leitura. Só que o que acontece? Naquela primeira leitura, eu deixei muita coisa passar. Eu não peguei realmente o significado da obra. Hoje em dia eu entendi que esse livro aqui é um livro para ser, como posso dizer, degustado, entendeu? Cada palavra, porque ele é feito dessa forma. Cada coisa que é colocada nesse livro aqui é essencial. Não tem uma coisa que você possa tirar, entendeu? Ou jogar fora. Tudo nesse livro é essencial. Então, se você for ler esse livro sem de fato pegar o significado dele, degustar cada palavra, cada frase, você não vai fazer uma leitura, poderíamos dizer, essencial desse livro. Enfim, é um livro incrível e nós iremos conversar um pouquinho sobre ele hoje, nessa minha releitura. Já tem vídeo aqui no canal comentando a minha primeira releitura, mas como sempre é bom trazer livros infantis aqui no canal, eu trouxe O Pequeno Príncipe. Essa minha edição aqui eu ganhei do meu professor de geografia. Na minha primeira leitura eu li em e-book mesmo, tá bom? Deixa eu botar aqui. Eu li em e-book mesmo. E como eu ganhei esse exemplar aqui, lá, sei lá, há uns 2 anos do meu professor de geografia, tem até a dedicatória dele aqui, tá vendo? Então eu resolvi reler, tá bom? Mais outra vez ano passado e reli novamente esse ano para fazer esse vídeo. Eu li em um dia, tá, gente? É um livro bem curtinho, só que com mais atenção, é claro. Iremos conversar sobre o Pequeno Príncipe e também iremos conversar sobre esse livrozinho aqui que eu vou tentar pronunciar, The Magic Finger. Mas, de qualquer forma, eu coloquei aqui no Google, tá bom? Ó, peraí. The Magic Finger. De novo. The Magic Finger. De novo. The Magic Finger. Vamos ver. Iremos conversar sobre The Magic Finger. Acho que eu pronunciei certo agora. Ou também em português, tá bom? O Dedo Mágico. Tem uma edição em português também muito, muito lindinha da editora 34. Essa edição é branca também, é que nem é branca assim, e é muito bonita essa edição. Traz várias ilustrações. Eu li em inglês, tá certo? Porque eu estou treinando o meu inglês ali para não passar vergonha um dia. Então essa foi a minha o meu primeiro livro em inglês, né? Eu já li um livro em espanhol. Uma vez eu consegui entender muita coisa, graças a Deus, eu não tive trabalho. Mas, certo? Esse livrozinho aqui eu tive mais trabalho porque em inglês, na minha opinião, enquanto leitura, é mais complicado que o espanhol, tá bom? Para nós que mora no Brasil, né, que tem um contato melhor com o português, né, quem sabe o português. Então, o inglês é mais complicado. E eu li em inglês, né, The Magic Finger. Iremos conversar porque deve estar grande ali o vídeo. Eu vou começar conversando com vocês sobre O Pequeno Príncipe. Ambos são literatura infanto-juvenil. Esse aqui, tá bom? É um tipo de literatura que serve mais para adultos. Mas tudo bom. O que acontece com O Pequeno Príncipe? Esse autor aí, francês, tá bom? Ele era um piloto, ele participou da guerra, inclusive, e tudo mais. E ele faz ali uma dedicação nesse livrozinho aqui, tá vendo? Essa dedicação. Eu vou ler pra vocês, isso aqui é muito importante, ó. A Léon Werther, tá bom? Ou Werther, enfim. Não sei pronunciar o certo. Mas veja que interessante o que o autor fala aqui logo no início, ó. Peço desculpa às crianças por ter dedicado este livro a um adulto. Tem uma boa razão. Esse adulto é o melhor amigo que tive no mundo. Tenho outra razão. Esse adulto consegue entender tudo, até os livros para crianças. Tem uma terceira razão. Esse adulto mora na França, onde sente fome e frio. Ele precisa de muito consolo.
Se todas essas razões não são suficientes, quero então dedicar este livro à criança que esse adulto foi. Todos os adultos foram primeiramente crianças, mas poucos deles se lembram disso. Corrijo, portanto, minha dedicatória. Então ele dedica esse livro aqui a Leon Werther, né, quando era um garotinho, né? Mas no final das contas você percebe que é mais uma dedicação ao adulto, a esse resgate de memória, né, esse resgate dessa criança que muitas pessoas, né, à medida que envelhece, que cresce um dia, acaba deixando morrer, né? Essa alma juvenil, essa alma infantil, né? Isso é muito interessante. Tem um curta-metragem que eu falei um pouquinho disso. Mas do que é que se trata o Pequeno Príncipe? Aqui eu não vou dar muitos detalhes não, porque já tem um vídeo aqui no canal anteriormente e aquele vídeo fala mais sobre a história. Mas nesse livro aqui iremos acompanhar esse piloto que acaba se perdendo ali, né, no deserto, e ele precisa sair dali a todo custo, porque ele não tem tanto mantimento assim para conseguir se manter ali por muito tempo, ele não tem muita água, ele não tem muita comida, então ele precisa ajeitar aquele avião ali e partir imediatamente. Só que assim, esse livro é narrado por esse personagem, né, por esse piloto. Então ele vai contar ali que quando ele caiu ali no deserto, o avião, aparece um garotinho. Esse garotinho é o Pequeno Príncipe, que é esse personagem aqui. O que acontece? Né, esse narrador, tá certo? Esse piloto, conseguiu fazer um desenho do Pequeno Príncipe. Né? É esse desenho aqui, né? Essa figura aqui é bem mais clássica do Pequeno Príncipe. E aí, o que é que vai acontecer? Esses dois personagens vão tendo esse contato aqui na história, né? Vão tendo essa relação muito íntima entre ambos. O Pequeno Príncipe vai ensinar muita coisa para esse piloto e esse piloto também, de uma certa forma ou de outra, vai ensinar um pouco da sua experiência, né? Temos aqui um adulto e uma criança, poderíamos dizer assim, ou duas crianças à medida que você vai lendo esse livro, você vai entendendo dessa forma. A primeira coisa ali, tá certo, que o Pequeno Príncipe pede ao piloto quando ele se encontra ali é um desenho. Ele pede um desenho de um carneiro, né? E aí acaba desenhando um carneiro dentro de uma caixa, né? Inclusive esse livro já começa com o narrador contando ali sobre a sua infância, mostrando, né, alguns desenhos, todos, absolutamente todos os desenhos desse livro aqui é muito emocionante, ou sempre tem alguma coisa por trás, entendeu? Sempre tem alguma simbologia por trás, principalmente os primeiros desenhos desse livro. É o que acontece, tá certo, gente? Esse livro é muito emocionante, porque à medida que a gente acompanha, tá bom? Eu não vou dizer que é essa formação, mas esses ensinamentos que o Pequeno Príncipe vai dando ali pro piloto, nós nos sentimos íntimos dele, né? É como se ele estivesse conversando com a gente mesmo, tá bom? Mantendo contato com a gente mesmo. E entre uma dessas conversas ali, tá bom? O Pequeno Príncipe fala ali das flores, né? Do quão elas são importantes, do quão ela emociona ele, né? Porque ele tem uma flor ali, ele cuida dessa flor, ele encontrou essa flor, né? E aí o que acontece? O piloto ali está irritado, né? Está frustrado porque ele quer sair dali, né? O avião tá ali, ele quer ser mandado ali, porque senão ele vai morrer de fome no deserto. Então o pequeno príncipe, tá bom? Tenta perguntar algumas coisas para ele. E como o livro mesmo fala, o Pequeno Príncipe nunca desiste de uma pergunta. Então insiste na pergunta ali sobre as flores, né? O porquê que as flores têm espinhos, né? Para que servem os espinhos, entendeu? E o cara vai ficando cada vez mais irritado. Até que chega um momento ali em que o Pequeno Príncipe pergunta a opinião dele sobre as flores, enfim. E aí o que é que ele vai ficar? Ele vai fazer o seguinte: mas não, eu não acho nada. Ele já está totalmente irritado. Só que aí o que acontece? Como eu falei, o Pequeno Príncipe nunca desiste de uma pergunta. Ele se sente muito não vou dizer que é aturdido, mas ele se sente tocado quando ele sente a raiva do piloto ali. E esse, na minha opinião, assim, na minha opinião, se fosse tirar alguma coisa desse livro, essa discussão aqui seria a melhor. Eu vou tentar ler para vocês aqui. Não se preocupe que eu não vou dar o spoiler do final do livro. Não se preocupe, isso aqui é logo no começo, na página 30, dessa ediçãozinha aqui que eu ganhei do meu professor. Ó. Você confunde tudo, você mistura tudo, né? Isso quem fala é o Pequeno Príncipe. Ele estava muito irritado, né? Irritado tanto com o piloto, tá bom? E também consigo mesmo. Ele sacudia ao vento os cabelinhos dourados, né? Isso quem falava ali é o piloto. Agora veja só que interessante. Conheço um planeta onde há um senhor vermelho. Ele nunca cheirou uma flor. Ele nunca olhou uma estrela. Ele nunca amou ninguém. Ele nunca fez outra coisa senão contas de somar. E o dia todo ele repete como você.
Eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. Isso faz estufar o peito de orgulho. Mas não é um homem, é um cogumelo. Né? Isso quem fala é o Pequeno Príncipe. Um quê? Pergunta o piloto, né? Aí ele responde, um cogumelo. O Pequeno Príncipe já estava agora pálido de cólera, né? Aí, olha que interessante o que o Pequeno Príncipe fala. Agora tente captar cada palavra aqui. Há milhões de anos que as flores fabricam espinhos, há milhões de anos que, mesmo assim, os carneiros comem as flores. E não é sério buscar entender por que elas se dão tanto trabalho para fabricar espinhos que não servem para nada? Ele pergunta. Não é importante a guerra dos carneiros e das flores? Não é mais sério e mais importante do que as somas de um senhor gordo e vermelho? E se eu conheço uma flor única no mundo, que não existe em nenhum outro lugar, a não ser no meu planeta, e que um carneirinho pode destruir de uma vez só, assim, uma manhã, sem se dar conta do que faz? Isso não é importante. Ele ficou vermelho e continuou, tá bom? Um pequeno príncipe. Se alguém gosta de uma flor, da qual só existe um exemplar, dentre milhões e milhões de estrelas, isso é suficiente para que ele seja feliz quando a olha. Ele diz a si mesmo, minha flor está ali, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, para ele é como se bruscamente todas as estrelas se apagassem. Isso não é importante. Então, assim, essa discussão aqui, tá bom? Se você for ler rápido, você pode não pegar exatamente. Por isso que esse livro aqui é para degustar cada palavrinha, tá bom? Aqui ele fala exatamente de como é importante darmos valores a coisas tão pequenas, né? Porque quando nós crescemos, tá bom? Aquilo que era importante pra gente vai não sendo tão importante assim, tá bom? Se antes a gente chorava porque roubava, tá bom? Uma peça de Lego, tá bom? Da gente e a gente ficava, sei lá, tá bom? Super irritado porque roubava da gente. À medida que a gente vai crescendo, a gente não vai dando tanta importância. Isso aqui não é nada, tá certo? Mas para aquela outra criança, tá bom, que está na mesma fase da gente, isso é tão importante quanto, sei lá, ganhar na Mega Sena, entendeu? Então, é bem interessante essa discussão aqui. Eu acho que, na minha opinião, se fosse tirar qualquer coisa desse livro, seria essa discussão. E quando você está lendo mesmo, totalmente dentro da leitura, você realmente se emociona, né? É muito lindo mesmo. E aí o que acontece? À medida que o livro vai se passando aqui, nós iremos acompanhar algumas viagens do Pequeno Príncipe, porque ele tem essa flor ali, né? Isso, inclusive, uma das discussões dessa flor, né, que ele tem com essa flor e com com outro personagem aqui na história, sem dar spoiler, é a questão do cativa, né? Porque você se torna realmente responsável com o que você cativa, né? E essa flor, de uma certa forma ou de outra, ele ficou muito tempo com ela, ele está cativado por ela tudo mais. Então, a discussão de cativar o outro é muito importante. Outra frase muito famosa desse livro, tá bom? É aquela clássica frase, né? O essencial é invisível aos olhos, tá bom? Que, enfim, nós podemos ver com o coração, né? Os olhos acabam enganando muito a gente, não é isso? Então, essa frase também é muito famosa da obra, tá bom? Mas o que acontece? Ele faz essas viagens ali, conhece, por exemplo, ele vai conhecer um rei que é o todo poder do mundo, podemos dizer assim. Ele vai conhecer um contador, um matemático que só se importa com contas e com cálculos e que acaba dizendo que é um homem sério, que não está nem aí para coisa simples. Então, esse homem sério, esse matemático, não dá a mínima pro Pequeno Príncipe ali. O Pequeno Príncipe volta realmente a essa discussão, né, de quão os homens, à medida que crescem, eles se tornam tão ocupados que acabam não dando tanta atenção assim às crianças, por exemplo. Essa seria uma das discussões desse momento. Ele encontra uma outra pessoa ali que só pensa em dormir, por exemplo, tá bom? E ele também vai levantar ali algumas questões bem interessantes vendo ali. É isso. E é isso, ele vai encontrando ali ou coisas e coisas assim, pessoas e pessoas assim que vai, né, o emocionando e o levando a refletir. Uma das pessoas mais importantes que ele encontra no caminho é a raposa, tá bom? Porque essa raposa vai ensinar para ele, tá bom? Porque nós se tornamos responsáveis pelo que nós cativamos. E isso é espetacular. Literalmente, tá? Esse é um dos poucos momentos do livro que você diz, meu Deus do céu, é interessante, porque o Pequeno Príncipe vai mantendo essa relação com essa raposa e a raposa quer contar um segredo para ele e ela vai dizer esse segredo depois de finalizar ali a sua meta, poderíamos dizer assim. E é isso, tá bom? Esse piloto vai desenvolvendo cada vez mais esse vínculo e volta lá para onde está o piloto, para onde está essa flor, tá bom?
e vai entender por que essa flor é muito importante na vida dele, tá? Enfim, fica aí a indicação do Pequeno Príncipe, tanto para adultos quanto para crianças. Se você é criança e está assistindo esse vídeo e não tem essa edição, enfim, peça para o seu pai comprar. Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Todos os links que eu falar aqui estarão lá na descrição do vídeo, inclusive do vídeo anterior a esse que eu falei sobre o Pequeno Príncipe, em e-book. Na primeira vez que eu li foi em e-book. Enfim, o vídeo já está com 15 minutos. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre outro livro desse autor muito famoso, tá bom? É esse autor aqui, o Howard Dowell, né? Possivelmente estou pronunciando errado. O Howard Dowell, enfim, não sei pronunciar. Mas de qualquer forma, esse autor aqui, ele é o escritor de Matilda e de o BGA, o BGO, enfim, tem até filme, né? Vários filmes sobre as obras desse autor. O mais recente, creio eu, que foi As Bruxas, né? Que também é baseado no The Witches, né? Que é baseado nessa obra desse escritor também. Então, ele, assim, os livros de Howard Dowell, eu não sei errado, mas enfim, os livros do escritor de Matilda e de As Bruxas são bem famosos porque eles são muito adaptados para o cinema de Nova York, o cinema hollywoodiano em si, tá bom? O mais recente foi com a Anne Hathaway, né? Aquela atriz lá que interpreta Amor e Inocência, o último filme que eu assisti dela é maravilhoso, que interpreta Os Miseráveis, que também está no filme O Diabo Veste Prada. Esse é um filme que surgiu muitas críticas, né, às bruxas, porque acaba mexendo ali com as deformações críticas de crianças, e isso não foi adolescentes, isso não foi agradável ali, né? Surgiu muitas críticas envolvendo esse filme. Mas de qualquer forma, eu assisti, eu particularmente gostei, mas ainda assim não chega perto de um dos meus filmes infantis favoritos. Eu realmente, para mim, falhou. Eu preciso ler o livro e, sei lá, comentar com vocês. Mas o The Magic Finger, né, voltando aqui a esse livro, eu vou chamar como o Dedo Mágico, tá bom? Porque não vou pronunciar esse título para que eu é. Aqui é uma história simples, é um livro bem curtinho, também é um livro de infância, bem interessante, um livro infantil bem interessante. Aqui você conhece essa menina que tem um dedo mágico, né? O título do livro é O Dedo Mágico. E se ela se irrita com alguma atitude humana, né, com algum ato humano, ela vai lá e aponta o dedo mágico dela para corrigir aquilo. Só que é o seguinte, quando ela aponta esse dedo mágico, ela não sabe o que é que vai acontecer. Então, é incerto. Ela se irrita, ela aponta o dedo mágico dela e não sabe o que é que vai acontecer. Numa dessas atitudes dessa garota, poderíamos dizer assim, vai acabar ocasionando ali discussões interessantes, tá bom? Temos essa família, eu anotei o nome dessa família porque não dá, eu esqueço, sempre esqueço. É a família Chaves, né? Você tem ali os filhos, a mãe também, enfim. Essa família ali reunida. Eles são caçadores, né? Então eles caçam aves, né? Eles matam aves em cima e a garota não gosta nada disso, né? Nesse livro aqui temos também a discussão dessa questão humana, dos predadores, né? Dessa questão da caça, né? E de como do nada podemos caçar um animal que está quietinho no seu canto, deixa a avezinha ali, pra que matar a ave, entendeu? Pra que matar? Agora, quando esses animais se voltam contra a gente, né? Se revoltam contra a gente, né? O que é que acontece quando esses animais se revoltam contra a gente? Essa é a discussão desse livro. Então, essa garota vai apontar o dedo mágico ali, tá bom? Eu adoro essa capinha, gente. Para essa família e vai acabar ocasionando várias coisas, porque essa família vai se transformar ali em um animal, não vou dizer qual, a família toda, e vai passar por situações parecidas com o que eles fazem quando matam ali as aves. É interessante, é uma discussão interessante e é um livro infantil que eu recomendo muito. Dentre os livros de Howard Dowell, né, esse autor de Matilda, esse é um dos que eu mais recomendo, até porque os outros livros eu creio que tem uma linguagem um pouco mais difícil. Esse aqui não, é um livro em inglês que tem expressões ali bem mais fáceis de serem lidas. Eu tive muita dificuldade, mas de qualquer forma eu ainda assim consultei sempre que eu podia, porque eu não estou sempre estudando inglês, né? Sempre estudo quando tenho disposição, porque enfim, às vezes não dá, gente, às vezes não tenho preguiça mesmo. Mas se você tem um contato ali, se você é uma criança que já sabe, né, muito de inglês, talvez esse livro aí, o livro físico da editora 34 ou e-book em inglês, ajuda ali para você entender algumas expressões, tá bom? A questão dos animais também, os patos, as aves, tá bom? Enfim, também vão ser colocadas nesse livro, tá bom? As ilustrações são muito lindas também. Creio que todos os livros do Roald Dahl trazem ilustrações muito bonitas, né? Assim como o Pequeno Príncipe também.
Então é isso, minha gente. Só mostrando aqui, tá bom? Os desenhos, tá bom? Do Pequeno Príncipe antes, tá bom? São desenhos muito simbólicos, né? Então, ó. São desenhos clássicos, né? A maioria já conhece. Existem os filmes também do Pequeno Príncipe, tá bom? Existem 3 filmes ou 4, não sei ao certo, estou esquecido. O mais famoso é o recente mesmo. Mas tem um filme maravilhoso, eu gosto muito, que é do antigo. Eu esqueci até a época desse filme. Mas aquele filme é maravilhoso, sabe por quê? Por causa dos traços. Então você vê aquele cinema antigo e combina muito mais, na minha opinião, com as gravuras, com as imagens desse livro, né? As ilustrações desse livro, porque são imagens mais antiguinhas mesmo, da bom da época. Então, enfim, se não quiser ler o livro, assista aos filmes também que traz também, né, as mesmas discussões, né? Trazem as mesmas discussões aí do livro, tá bom? E interessante dessa questão da literatura infantil, né? Ao trazer 2 livros aqui, depois de muito tempo sem falar de literatura infantil aqui com vocês, é a questão de como, tá bom? Quando o assunto é muito desenvolvido, muito bem colocado ali no plano, né? Aquilo fica legal para a criança, né? Porque ela começa a ler aquilo ali, a ver uma discussão. Você tem aqui no caso do The Magic Finger, né? Você tem aqui no Dedo Mágico uma família que mata aves, né? Mas tipo assim, isso é certo? Isso é errado? Quem é que define o que é certo e o que é errado? Sabe? Então tem umas coisinhas assim que são tiradas assim, que com certeza, por exemplo, eu perceberia, né, nessa idade, mas quando criança talvez não, mas demoraria quando ficasse adolescente entenderia o significado daquilo. Enfim. Então, deem livros infantis para suas crianças lerem, que também é bem bacana. Acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, é muito importante. E comentar aí embaixo também se você já leu alguns desses livros. Possivelmente já deve ter lido O Pequeno Príncipe ou assistido os filmes, né? E compartilhar. Acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.